domingo, 6 horas da tarde, tem Corinthians e Mirassol na Neoquímica Arena. E quais são as boas novas do Timão, meu caro Fabiani? Vamos lá, Solero, uma série delas. Primeiro, alguma expectativa por troca de sistema tático no Corinthians. O Ramon e o Emiliano estão infelizes com o sistema defensivo do Timão, e não é pra menos, são 16 gols sofridos nos últimos 14 jogos. Então há a possibilidade dele retomar ou o 3-5-2, que é uma formação que ele usou muito no trabalho, ou o 4-3-3, que aí possibilitaria um espaço extra pro Thales Magno ou pro Romero, que vem de uma recente bem interessante do Corinthians. No mais, o Timão hoje oficializou, apresentou o lateral esquerdo Angileri, primeiro e único reforço do Corinthians nesta janela de transferências de verão. O jogador foi apresentado no CT Dr. Joaquim Grava, comentou algumas das características que ele tem, como ele pode agregar, e até destacou que o Emiliano e o Ramon foram muito importantes para essa chegada dele ao Timão. Então, bem interessante as falas do Angileri, que ainda não deve ficar à disposição para esse domingo, até porque ele está há 10 meses se recuperando, há 10 meses sem entrar em campo pelo Getafe. Foi uma troca de treinador, o novo treinador não gostava dele, então naturalmente vai tomar um tempinho para que ele reúna as condições de jogo necessárias para entrar em campo. Vamos ouvir um pouquinho então do que o Angileri falou nessa primeira fala, nessa primeira aspa como atleta do Corinthians. Sim, obviamente que com o passar dos anos aprendi a jogar em outras posições. Sei também que o plantel tem muita disputa. Isso é bom, porque além de tudo o Brasil é um país com muitas competições. Isso requer estar bem fisicamente, futebolisticamente. O bom é que também posso jogar, além da lateral, como volante pela esquerda. Na Espanha, não oficialmente, já joguei até de zagueiro. A verdade é que é uma posição que me agrada muito, gosto muito, e me torna um jogador muito mais completo. O que seria jogar de zagueiro não oficialmente? Jogou amistosos como zagueiro. Ah, perfeito. Tradução perfeita, né? Que isso. Espanhol, português. Gostei dessa voz aí, o cara leva jeito. O Corinthians também hoje avançou e está perto de anunciar a venda do lateral esquerdo Denner, da categoria sub-20, nome tido como muito promissor para a idade, para o Chelsea da Inglaterra. É uma triste, venda né? Tá já vai ter que vender. Sem estrear no profissional. Assim como... Ele fez 17 agora, né? Ele faz 17 ainda, em junho. Então pelo menos ele talvez consiga estrear. Ele fica até junho de 2026. Essa venda já tá costurada há mais de um mês, mas nas últimas semanas o Corinthians conseguiu aumentar um pouco dos valores envolvidos. Inicialmente ele iria por 8 milhões de euros, mais 4,5 milhões de euros em metas. Dessas metas, jogos feitos pelo Corinthians, cada jogo que ele entrasse em campo, seriam 100 mil euros a mais nos cofres do Timão. Porém, o clube renegociou as condições com o Chelsea, vai vendê-lo por 10 milhões de euros, mais esses 4 milhões de euros em metas, e o Corinthians ainda assim terá 15% de uma mais-valia. O que é essa mais-valia? O Corinthians vendeu ele por 10 ao Chelsea. Se o Chelsea vende ele por 20 a outro clube, o Corinthians teria direito a 15% do lucro. Então, 10 milhões de euros nesse caso. Vendeu por 10, eles venderam por 20, o Corinthians teria direito a 1,5 dos 10 dos quais o Chelsea lucrou. O Denner só pode ir para o Chelsea a partir de junho de 2026. Ele treina com os profissionais do Corinthians desde a reta final da Copinha, inclusive foi o vice-artilheiro do Timão na competição com 3 gols marcados, um deles na final contra o São Paulo. Ainda não foi relacionado para nenhuma... Golaço de perna direita. Ainda não foi relacionado para nenhum compromisso da equipe profissional, mas há expectativa de que isso aconteça em breve. Uma final aí, além das convocações de Alberto à seleção brasileira, que a gente já comentou um pouquinho aqui, o Memphis Depay foi pré-convocado à seleção holandesa para a disputa de 2 jogos durante essa data FIFA. No entanto, não preocupa no Corinthians para se desfalque numa eventual final. Acho improvável que isso aconteça. Como se trata de uma pré-lista, ele ainda pode e deve ser cortado. Ele não vinha sendo chamado pela seleção holandesa, então é uma possibilidade real que ele não esteja na lista final. Se estiver, ele embarcaria rumo à Europa no dia seguinte. O Koeman veio acompanhá-lo aqui em loco, né? Foram dois jogos, né? Contra o Guarani e contra a Universidade Central. Contra o Guarani ele foi banco e contra a Universidade Central ele não foi bem. Poderiam ter avisado o Koeman que ele seria banco contra o Guarani, porque era óbvio que o Corinthians ia jogar com o time reserva, né? Sacanearam o treinador, né? Ele e o De Jong, lembra do ex-volante De Jong? Hoje é parte do... Nigel De Jong, o homem que não foi expulso por loucura quase numa Copa do Xabi Alonso.
Mas enfim, o Memphis está nessa pré-lista. Se ele for convocado, ele embarca rumo à Europa no dia seguinte ao jogo de ida da final do Campeonato Paulista e retornaria 2 dias antes dessa final, marcada para o dia 27 de março. Então, ainda é uma possibilidade muito pouco concreta para o Corinthians esse desfalque do Memphis no Campeonato Paulista. Pra gente fechar, e a situação envolvendo Fabinho Soldado, porque é algo sério, é uma denúncia séria que acontece dentro do Corinthians. Isso, quem publicou a informação primeiramente foi o Cascão, nosso colega aqui de Bandeirantes. Ele publicou no canal dele, o Alambrado Alvinegro, uma informação de que o Fabinho Soldado estaria envolvido em casos de assédio moral a funcionárias do Corinthians no CT. Hoje a gente esteve no CT, para apurar uma situação ou outra. O que eu sei é que o Corinthians está fazendo uma investigação interna sobre o caso e não tornará o assunto público. Então, o Corinthians está tratando isso internamente, está investigando o que de fato aconteceu ou não aconteceu, para aí sim tomar providência sem que isso chegue à torcida, seja tratado somente de forma interna. Então vamos aguardar. Eu acho que é um caso que requer muito da nossa capacidade jornalística de ir atrás, porque o Corinthians vai fazer para blindar de tudo para que isso não chegue no torcedor. Provavelmente abafar também. Exatamente. Então vamos ficar em cima dessa história para ver o que de fato aconteceu ou não aconteceu. Pra gente fechar, domingão Neoquímica Arena, o que o torcedor pode esperar de Ramon Dias? Você disse que pode mudar a formação. E o que seria essa mudança? Eu não descarto a possibilidade de uma troca pro 3-5-2 ou pro 4-3-3, que são duas formações com as quais ele já flertou em vários momentos do trabalho. O Corinthians hoje joga num 4-4-2 losango, então são 3 jogadores à frente que não recompõem, sendo eles o Garro, losango, hein? Fiquei com medo de você soltar um losango. Não, vim pronto. É muito tempo falando essa palavra, já soltaria. Garro, Memphis e o Yuri não tem tanta responsabilidade de recompor, então o Corinthians acaba ficando muito vulnerável defensivamente, como trouxe aqui, 16 gols sofridos em 14 jogos. Então há a possibilidade dele, quem sabe, abrir mão de alguém, ou dos 3 da frente, ou dos 3 volantes para colocar um zagueiro, enfim. O Corinthians fez o primeiro treino com o elenco completo na manhã dessa sexta-feira no CT Joaquim Grava. Amanhã realizam a última atividade, que aí sim o Ramon bate o martelo e define quais jogadores que vão a campo no domingo.